Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o Núncio, sejam bem-vindos a esse canal Almanac Futebol. Hoje então, mais um vídeo pra vocês, né? Logo eu vou estar trazendo pra vocês a grade do canal, com todas as novidades, né? Esse aqui é um vídeo mais extra, pra não deixar o canal parado por um momento. Hoje o assunto vai ser bem legal, mas antes, né? Eu sou o Guilherme, se você não me conhece, esse é o canal Almanac Futebol. Já se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo, que é muito importante. O canal tá começando faz pouco tempo, então se você se interessar pelo conteúdo que é futebol, principalmente aqui do canal, fica à vontade para se inscrever e comentar qualquer coisa aqui embaixo. Se quiser compartilhar o vídeo também, fica à vontade. Eu sei que o começo do canal é sempre assim, um pouco, né, conhecer o youtuber que tá aqui do outro lado, mas é importante, se você quiser já ajudar aqui o meu canal, a deixar seu like, se inscrever e comentar qualquer coisa aqui embaixo, que é muito importante. Essa semana, então, temos final de Copa do Brasil, mano. O primeiro jogo semana passada, Cruzeiro 1, Corinthians 0, e hoje, né, porque o vídeo vai ser postado nessa quarta-feira. Hoje, então, temos a final da Copa do Brasil imediata, o segundo jogo, Corinthians e Cruzeiro na Arena do Corinthians. Mas o assunto de hoje é vamos recapitular algumas finais. Vamos recapitular com vocês aqui algumas finais entre Cruzeiro e Corinthians, muito importante na história, porque são dois times com muita tradição na Copa do Brasil e nacionalmente, né? São vários títulos ao todo, acho que Copa do Brasil somando os dois dão 8 conquistas, então são muito tradicionais na Copa do Brasil e nós precisamos recapitular alguns confrontos aqui com vocês. Vamos voltar então no baú do tempo a 1991, né? Primeiro confronto entre Corinthians e Cruzeiro por mata-matas, e foi um confronto bem interessante, foi nas oitavas de finais da Copa do Brasil, e tivemos então pela primeira vez o Corinthians eliminando o Cruzeiro numa fase mata-mata. O primeiro jogo foi 3-1 para o Corinthians, o segundo foi 1-0, então no agregado ficou 4-1 para o Corinthians, e naquela ocasião o Corinthians acabou não sendo campeão da Copa do Brasil, o campeão foi o Criciúma em 1991, né? Uma grande conquista, mas esse foi o primeiro confronto entre Corinthians e Cruzeiro em mata-mata. O troco do Cruzeiro viria anos depois, 1996, Copa do Brasil também, só que aí nas quartas e finais, mano. Nas quartas e finais tivemos o confronto entre Corinthians e Cruzeiro, aonde o Cruzeiro se deu melhor, né? O primeiro jogo 4-0 pro Cruzeiro com autoridade, o segundo já deu 3-2 pro Corinthians, mas não adiantou de nada. Cruzeiro que passou naquela fase e naquela mesma ocasião, em 96, foi campeão da Copa do Brasil. Chegamos em 98, um ano muito importante na história das duas equipes, pois em 98 tivemos dois confrontos de mata-mata bem importantes entre Cruzeiro e Corinthians. Na Copa do Brasil de 1998, o Cruzeiro avançou em cima do Corinthians. O primeiro jogo foi 3-1 para o Cruzeiro em cima do Corinthians, e depois tivemos um empate em 1-1, e naquela ocasião, na Copa do Brasil de 98, o Cruzeiro foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras na final. Mas aí tivemos a final do Campeonato Brasileiro, que também foi muito importante, e foi entre quem? Cruzeiro e Corinthians, mano. Cara, confrontos muito bons entre Cruzeiro e Corinthians, que tivemos até um terceiro jogo. Primeiro jogo no Mineirão, 2-2 Cruzeiro e Corinthians, e segundo jogo foi 1-1. No regulamento daquele campeonato não tinha gol fora de casa, então foram dois empates, e aí teve que ter uma disputa de terceiro jogo, né? E provavelmente o Corinthians teve a melhor campanha naquele campeonato e por isso teve que disputar a final no seu estádio, né? Na verdade foi no Morumbi, mas enfim, era mando do Corinthians. E no confronto de desempate, o terceiro jogo deu 2-0 pro Corinthians com autoridade. Edilson e Marcelinho Carioca marcaram os gols. 2-0 pro Corinthians, campeão brasileiro em 98. E aí tivemos aquela disputa, né? Campeonato Brasileiro em 98, o Corinthians levou, e a Copa do Brasil no confronto do mata-mata, o Cruzeiro levou em cima do Corinthians, mas infelizmente não foi campeão da Copa do Brasil. 2002, um ano muito importante na história do Corinthians, pois ele se consagrou bicampeão da Copa do Brasil, e nesse embate aí contra o Cruzeiro ele acabou ganhando, né, no confronto agregado por 5-4. O primeiro jogo foi 2-2 e o segundo jogo foi 3-2 pro Corinthians, um confronto bem equilibrado naquela ocasião. Agora 2016, mano, um ano muito importante também, né? Tivemos o confronto entre Cruzeiro e Corinthians nas quartas e finais da Copa do Brasil. Nessa ocasião, o primeiro jogo na Arena Corinthians, 2-0 pro Corinthians em cima do Cruzeiro, e no segundo jogo tivemos uma virada espetacular do Cruzeiro, né? 4-2 em cima do Corinthians. Tava 4-1, depois o Corinthians diminuiu no final do jogo, teve aquela pressão básica, mas enfim, Cruzeiro classificado para as semifinais, que depois perderia para o Grêmio, e aí o Grêmio acabaria sendo campeão da Copa do Brasil naquela ocasião. Agora chegamos em 2018, o primeiro jogo semana passada foi 1-0 pro Cruzeiro. Foi até pouco, né, pelo que
desenvolveu a partida, o Corinthians não atacou tanto assim, não teve tantas oportunidades, o Cruzeiro teve várias que acabou perdendo, desperdiçando. Mas é um confronto que, se tu for ver assim, o Cruzeiro tem um time muito melhor que o Corinthians atualmente. Podemos botar assim, ó, que o Cruzeiro contrataria pro time dele, que é do Corinthians, o Jadson, o Cássio, eu botaria talvez o Pedrinho, o Gabriel volante e botaria o Vital também. São poucas peças que o Cruzeiro, por exemplo, contrataria para o time dele, para substituir as peças que tem, né, que é do time do Corinthians. Então, se for ver, né, esse mano a mano entre elencos, o Cruzeiro leva muita vantagem. Sabemos que elenco não ganha jogo, né? Ganha se você tiver um bom desempenho na partida e principalmente no mata-mata, que são 2 jogos. Mas assim, o Cruzeiro vem com muita vantagem, 1-0 final da Copa do Brasil é muita vantagem, mas ele poderia ter matado no primeiro jogo. Portanto, essa disputa aí tá cheirando muito uma disputa de pênaltis. O meu palpite é que vai pros pênaltis e aí eu vou ficar em cima do muro, tá bom? Eu não vou dizer quem vai ganhar. São 2 gigantes, Cássio e Fábio no gol. E aí eis a questão, né? Tem que ver os batedores se vão estar bem preparados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Tô gravando com uma nova câmera aqui, novos equipamentos pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Logo traremos outros vídeos aqui bem interessantes e divertidos. Hoje foi uma análise um pouquinho mais apurada e histórica, né? Do confronto entre Cruzeiro e Corinthians. Mas logo outros vídeos aqui no canal com meus amigos, com outros assuntos sobre o futebol, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Quiser deixar o like no vídeo de novo, fortalecer aqui no canal, se inscrever, comentar, faça o que você quiser. Aquele forte abraço do Almanac e se inscreva aqui ao Almanac Futebol.